E os tais desplugados? Sim, eles existem. A gente confere nessa reportagem do meu camarada Carlos Aros. Diga lá, camaradinha. Fala, Edgar, pessoal do Morning. Olha só, Ed, eu sei que você, como bom tecnomatuto, prefere estar desconectado a viver nesse mundo repleto de estímulos, de informações, telas e etc. Um mundo cada vez mais conectado. Só que tem muita gente que caminha na contramão do que você faz, não é? Muita gente vive a partir desses estímulos e por causa deles. Há uma síndrome batizada pela medicina que trata desse assunto. Fear of missing out. E o medo de perder algo, né, como diz o nome dessa síndrome, é causado justamente por essa hiperconexão, por esse momento em que nós estamos o tempo todo ligados por causa desses aparelhos. A gente chega em casa e tem a televisão, tem a tela do computador, tem o nosso celular. Cada vez mais, outros aparelhos vão estar conectados à internet, apitando com indicadores de LED acesos, nos mostrando que tem um mundo acontecendo e a gente precisa fazer parte dele. E esses mesmos estímulos que nos ajudam a ficar cada vez mais conectados também fazem com que nós fiquemos desconectados do mundo, das pessoas que estão ali ao nosso lado. E esse é um problema gravíssimo. Eu conversei com a psicóloga Nina Taboada justamente sobre esse fenômeno e o impacto dele sobre as nossas vidas, né? Como é que as nossas relações pessoais, interpessoais, acabam sendo afetadas por causa dessa hiperconexão. E veja, nós estamos cada vez mais conectados, ao mesmo tempo em que estamos desconectados das pessoas que estão ali, ó, olho no olho. Vamos ver o que ela diz. Dificuldade de manter o foco, dificuldade de se concentrar, dificuldade principalmente de reter informações através da leitura. Você já teve essa sensação de que você acabou de ler uma página de um livro ou de uma revista e você não lembra do que você leu? Ou que você se perde rapidamente e você precisa retomar cada vez mais e mais o começo do parágrafo ou da página? Pois é, isso pode estar sendo um efeito no seu cérebro do uso abusivo do celular. Efeitos sociais. Bom, quem aqui já não passou pela situação de estar no jantar, por exemplo, num barzinho com alguém e a pessoa não desliga do celular, né? E você fica falando sozinho. Quantas vezes você não foi essa pessoa? Existe um paradoxo interessante nesse uso abusivo do celular, que é, ao mesmo tempo que nos mantém conectados, nos mantém muito isolados, cada vez mais sozinhos. Ao mesmo tempo que o celular nos mantém ocupados, também nos mantém completamente improdutivos. Quer dizer, você percebe que aquilo que o celular tem de melhor a nos oferecer, de lazer, de cultura, de entretenimento, de ferramentas de trabalho, ao mesmo tempo, acaba nos tirando das nossas capacidades mais humanas, né? Na nossa capacidade de aprofundar em assuntos, de aprofundar nas relações, nos mantendo numa diversidade, numa rapidez muito grande de informações e de desconexão. E veja, a Nina usa uma expressão que eu gostei muito, vou adotar, aliás, para tratar dessa nossa relação com o celular, sobretudo. É uma relação abusiva. E quem está cometendo o abuso é o dispositivo, é o aparelho que a gente deixa violar as nossas relações, consumir o nosso tempo de uma maneira desregrada e a gente simplesmente permite porque a gente inverteu a lógica. A tecnologia, todas elas praticamente, são desenvolvidas ou foram desenvolvidas para nos empoderar. É um termo da moda, eu sei, mas a gente cabe aqui perfeitamente. A gente usa as ferramentas para aumentar a nossa capacidade. Então, sei lá, há muito tempo atrás o fogo foi desenvolvido e por causa dele nós conseguimos cozinhar os alimentos, conseguimos não morrer com o frio e por aí vai. E assim sucessivamente. Até aquelas mais bobas, por exemplo, o controle remoto, ele serviu para aumentar a nossa capacidade diante de alguma outra adversidade. Só que a gente inverteu essa lógica nos tempos atuais. E a gente coloca em primeiro plano a ferramenta e em segundo plano o indivíduo. Nós passamos a servir as ferramentas e em vez de fazer com que elas sejam usadas a nosso serviço. Então, no caso das redes sociais, e elas
a gente pode usar aqui como grande caso em tela para essa desconexão, é exatamente isso que aconteceu. Nós, em vez de usarmos as redes sociais para aumentar a nossa capacidade de socialização, nós acabamos nos fechando cada vez mais em bolhas, acabamos colocando uma redoma ao nosso redor que nos impede de ver o mundo que está acontecendo. E aí tem um fenômeno curioso. As plataformas têm sido cada vez mais pressionadas para diminuir essa dependência que se criou do nosso lado para elas. E de que maneiras elas têm feito isso? Bom, usando um efeito que a gente pode dizer quase placebo. A Apple, por exemplo, colocou um contador de tempo que você passa usando, tempo útil do seu iPhone. O Android fez algo similar. O Instagram, por exemplo, retirou as curtidas. São medidas que, em uma primeira leitura, talvez não tenham efeito algum, mas acabam por oferecer para as pessoas uma dimensão, ainda que mínima, do quanto esses aparelhos, essas ferramentas estão invadindo o nosso dia a dia. E podem, em algum momento, levar a uma reflexão. Será que eu estou fazendo uso saudável desses aparelhos? É justamente sobre isso que a Nina fala. Ela dá uma dica preciosa para a gente sobre o que fazer para diminuir essa dependência e ter um pouco mais de consciência sobre esse uso. Vamos ouvir a Nina Taboada. Toda vez que você for pegar o celular, que você observe esse impulso, eu gostaria que você se perguntasse 3 questões, são 3 P's. Para que você está pegando esse telefone agora? É para algum objetivo prático? É porque você está entediado? É porque você está ansioso? É porque você está animado? Para que você está pegando esse telefone agora? Por que agora? Segunda pergunta, por que agora? Precisa pegar agora esse celular? Precisa pegar de novo? Você acabou de verificar ele talvez há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás. Por que agora? E o terceiro, para além do celular, teria alguma outra questão que você poderia fazer agora? Alguma outra atividade que você poderia fazer? Você poderia ler alguma coisa? Você poderia trabalhar, responder talvez um e-mail no computador, conversar com alguém, assistir um filme, fazer um desenho, escrever uma carta? Já escreveu uma carta para alguém nos tempos recentes? Eu desconheço alguém que tenha de próprio punho escrito uma carta. As pessoas preferem mandar mensagens e estão substituindo inclusive esse comportamento. O WhatsApp virou o velho walkie-talkie, né? Você fica gravando um áudio, o outro responde com áudio, e ninguém escreve mais. Isso tem um efeito do ponto de vista pedagógico, não é? As pessoas escrevem menos, têm uma dificuldade de concatenar o raciocínio por meio da língua escrita, mas tem um efeito para além desse. Faz com que as pessoas comecem a diminuir a sua capacidade de olhar para o mundo ao redor. Esses exercícios que a Nina propõe aí como alternativa cumprem esse papel de mostrar que outras habilidades também precisam ser desenvolvidas. E aí, Edgar, é que a gente entra em um ponto bastante interessante para eu fechar aqui o meu raciocínio e passar a bola para vocês, que é o seguinte: nós não estamos educando digitalmente a população. Tanto a geração que migrou, era uma geração offline, como essa geração que já é nativa digital. Ninguém está preparado para entender quais são os benefícios efetivos e quais são os prejuízos reais causados por essa invasão tecnológica na nossa vida. A gente precisa levar a educação digital a um novo patamar, ao patamar da compreensão do que nós estamos fazendo enquanto indivíduos conectados. Só a partir desse momento é que nós vamos conseguir desconectar. Há grupos que estão concentrados e tentando criar momentos de descompreensão e, mais do que isso, de desconexão. Eles não querem rede social, não querem celular, não querem nada. Eles querem única e exclusivamente viver as experiências do mundo físico. E aí eu tenho que dizer que não existe mundo real e mundo digital. Existe o mundo digital e o mundo físico. Real, os dois são. A escolha de como viver cada um deles é nossa. A minha pergunta para você, não, Edgar, eu quero para o resto da bancada porque eu sei qual vai ser a tua resposta. A minha pergunta para eles é a seguinte: vocês conseguem clara e objetivamente dizer quais são as fronteiras que dividem a vida de vocês entre online e offline ou não? Isso tudo já foi misturado e não tem mais volta para vocês. Ô, Aro, você me excluiu dessa, jogou essa bomba aqui e me exclui dessa Seu discussão. livro aberto. Mas olha, tem vários pontos aqui que eu fiquei anotando enquanto a gente acompanhava aqui a fala do Carlos Aros, Adriles, Paulinha, que é o seguinte: ele falou em educação digital. Somos deseducados digitalmente?
Parece aquela história que quando abre o buffet, vai todo mundo em cima da comida, que nem uns loucos. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá. E a gente a gente age meio assim, entendeu? Com o celular também. Tá tudo muito fácil ali e vamos nos privando das relações, como eu gosto de dizer, sempre olho no olho ali, desse papo franco, da proximidade. Existe um esvaziamento, não sei se por sinal dos tempos e em consequência das tecnologias, das facilidades que a tecnologia traz pra gente, mas existe um esvaziamento das relações humanas. Assim. Eu tenho a percepção... Muito pessimista. Primeiro eu respondendo ao Aros, não existe mundo online nem offline. Existe um mundo virtual e não existe o mundo real. O mundo real é subjetivo e construído a partir da nossa percepção de mundo. Quer seja dentro da internet ou fora dela. Ou então... Agora, em relação à questão mais tátil que você diz, eu acho que o que a internet e as redes sociais e o mundo digital trouxe é exatamente uma espécie de narcisismo coletivizado. Você tem essa falsa percepção de pertencimento. E as redes sociais, particularmente, dentro do celular, elas exatamente exageram e radicalizam isso ao extremo de você sentir pertencido a um grupo ou a um tipo de pensamento. E as redes sociais, quando você posta certas coisas, essas coisas que você posta, você gera uma resposta das redes sociais que vão alimentando ainda mais a sua percepção de mundo. Ou seja, você tem a falsa sensação de que você está se informando, mas não. Você está alimentando aquele princípio virtual que eu falei no começo do meu comentário, de visão de mundo. E a partir desse momento, acontece uma coisa que eles não disseram no comentário deles, que é exatamente essa dicotomia, essa divisão, essa cisão entre as pessoas. Olha o exemplo político do nosso país, por exemplo. Você cria bolhas de representatividade sociopolítica, sociocultural, em que as pessoas não só não se preocupam e não leem umas às outras, mas se preocupam sobretudo em atacar as outras como se fossem inimigos. E cria isso, não só as questões socioculturais e políticas, isso incide também nas relações amorosas. Essas percepções de mundo vão sendo exatamente estratificadas dentro dessas bolhas, e aí, com a facilidade, entre aspas, a falsa facilidade de relacionamento das redes sociais, acontece aquilo que o Zygmunt Bauman fala tão bem em relação às relações líquidas, né? O primeiro sintoma de uma falha de comunicação, isso já acontece na vida real, você tende a querer se afastar daquela pessoa. Você tende a querer não estabelecer um princípio de organizar aquele elo comunicacional que você tem em relação ao casamento, por exemplo, você ser obrigado a casar e agora você não é mais. Com as relações sociais virtuais, isso pior ainda, porque ao sabor de um clique, você deixa a pessoa no vácuo, você deixa a pessoa no escuro. Isso se chama ghosting. Aí você continua exatamente a estabelecer uma relação com o seu eu virtual em relação a um outro eu utópico, utópico que não responde ao seu narcisismo. Não é por acaso, só para completar, que as pessoas falam o tempo inteiro nas redes sociais em autoestima, em autoestima, em autoestima. Isso é narcisismo, gente. A autoestima só se revela na prática de doação ao outro e ninguém fala em relação ao outro nas redes sociais. Eu acho que atenuar, isso é muito sintomático também da gente, né? Que não é nativo digital. Então, exato, porque que pegou a migração, né? A gente está refletindo sobre isso e a gente tem uma outra geração nativa digital que já nasce questionando um pouco isso, né? Porque já está ouvindo essas reverberações. Então, uma coisa que eu falo para os meus filhos sempre é que, às vezes, o Google mente. Né? Porque não tem ali todas as respostas. Então é uma coisa que a gente está questionando agora, que talvez a gente, como adolescentes digitais, tenha ido lá correndo e super usado isso, achado que na Wikipedia tinham todas as respostas, hoje a gente já sabe que não. E eu acho que os nativos digitais, os mais jovens, eles já vêm questionando algumas coisas e entendendo, por exemplo, que horas de celular não faz tão bem, tentando, pelo menos os pais, eu vejo que tem essa tentativa de valorizar o presente, as relações de olho no olho, porque a gente já vê os problemas trazidos por isso, falta de empatia, enfim, são vários os problemas, e eu acho que a gente vai ter uma melhora, porque eu acredito no ser humano, Edgar, eu tenho também esse probleminha, eu quero crer que as próximas gerações vão já vir um pouquinho mais ligados para os males aí dessa conectividade 24 horas. Olha, de alguma forma, para atenuar, não sei se isso vai surtir o efeito desejado ou não, mas essa questão que o Aros coloca do Instagram ter tirado
as curtidas ali, a exposição das curtidas, ou mesmo o tempo, o contador de tempo ali do iPhone. Isso pode te auxiliar, né, a partir de uma decisão racional que você que nos vê, que nos assiste, que nos ouve, tem de falar, não, eu preciso fazer um detox aqui, eu preciso regrar melhor e equilibrar melhor a minha relação com esse aparelhinho que não sai da minha mão. Então eu acho que ficou uma boa lição de casa aqui, trazida pela nossa convidada aqui, que falou com o Carlos Aros, é se perguntar, pra que eu vou pegar o celular? Tem um motivo específico para eu pegar o celular? Por que eu vou pegar? E o para além do celular, o que eu poderia estar fazendo agora, né, ao invés de ficar colado nessa tela aqui, alimentando o meu ego, vivendo no quentinho da minha bolha? Eu sei lá, eu aqui Quentinho da bolha A2, A3, A4, com pessoas reais, é muito mais interessante. Eu, por exemplo, gosto de sujar as minhas unhas na terra, fazendo umas jardinagens, assim, de vez em quando. Ele é um poeta telúrico. Você gosta de plantar samambaia?